Queridos amigos do Dedicação Delta, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Vamos dar início ao nosso momento de revisão final para delegado de Polícia Federal, nosso dia D. É um prazer muito grande para mim estar aqui contigo. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Barcelos, eu sou o primeiro colocado no meu concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, doutorando e mestre em Direito Penal pela Universidade do Rio de Janeiro, professor de várias disciplinas, dentre elas Direito Penal, Criminologia, Processo e mais uma renca de outras coisas. Vamos trocar uma ideia rapidamente, falar rápido que o tempo é curto, né? Pra gente falar aqui de criminologia com base no edital da Sebrasp, que é, digamos assim, o edital padrão dessa banca. Eu tive aqui no DD em todos os últimos concursos da Sebrasp, nos quais a disciplina de criminologia foi cobrada. Isso inclui delegado de polícia de Pernambuco, isso inclui delegado de polícia do Ceará, o último recentemente. Eu acho que mais um outro, Alagoas, talvez. Enfim, e a Sebrasp tem uma, digamos, tendência de repetir sempre, ou quase sempre, o exato mesmo edital de criminologia. No seu conteúdo programático para delegado de Polícia Federal 2025, nós encontramos esta disposição. 1 Criminologia, 1.1 Conceito, 1.2 Métodos, Empirismo e Interdisciplinaridade, 1.3 Objetos da Criminologia, um tema brutalmente importante, delitos, delinquente, vítima, controle, funções da criminologia, o tópico 2, que se dividirá em criminologia política criminal, depois em direito penal, modelos teóricos da criminologia, teorias sociológicas, prevenção da infração no Estado democrático, prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária e modelos de reação ao crime. Eu tenho a você duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual tu quer primeiro? Vamos começar com a boa. A boa é que é um edital curto e que geralmente costuma, no grosso, cobrar o que, sabe, é o conhecimento comum dessa disciplina, é o que está no conhecimento corrente, não tem coisa secreta. A notícia ruim é que já houve aí nos últimos concursos uns e outros conceitos assim que fogem à regra. Por exemplo, em delegado de Polícia Civil do Ceará, a gente teve a cobrança de 3 ou 4 teóricos do espectro deslegitimador da pena, alguns abolicionistas, como Luke Rusman, outros marxistas, como Nils Christ e outros, que, apesar de integrarem um discurso político criminal muito comum nas provas de criminologia para delegado, que é o discurso deslegitimador da pena, quando, sabe, caem com seu nome específico ali, esse autor, com essa palavra, esse pensamento, essa teoria, podem trazer um problema. Em Delegado Pernambuco, a gente teve a mesma coisa, pelo menos uma ou duas questões com teorias muito pontuais. Então é um edital que não costuma apresentar muitas novidades. Eu acho que também não apresentará para delegado de Polícia Federal. Eu fiz aqui, antes da gente começar a gravação, uma boa revisão de todas as últimas provas de delegado Sebrasp e também de outras carreiras com filtro super amplo. A gente encontra aí, ali, acolá, umas provas de Defensoria Pública da Sebrasp, a gente encontra umas provas de Ministério Público, Promotor de Justiça com a disciplina de Criminologia e tracei novamente um perfil de cobrança que eu acho que pode aparecer na sua avaliação ali no finalzinho de julho. Então vamos dar uma repassada aqui em alguns temas. Começando pelo óbvio, né? Tópico 1, Criminologia, 1.1 Conceito, 1.2 Métodos, Empirismo e Interdisciplinaridade. Vou tentar passar contigo por todo o edital aqui nesse espacinho que me cabe, esses 40 minutos ou alguma coisa por aí. Bom, a criminologia, você sabe muito bem, ela é essa convidada ingrata do direito penal, né? Essa convidada que fica ali na mesa de jantar esperando ser chamada para comer. O direito penal, essa disciplina que toma todas as atenções, uma disciplina dogmática, rígida, uma disciplina, digamos, pretensamente abstrata, que discute as legislações e as sentenças e os juízes e a dogmática e o critério de aplicação dos dispositivos penais, e essa maluquice terrível que a gente discute aí, né, o dolo, a culpa, a ilicitude, nossa, cada troço mais louco do que o outro, enquanto a criminologia fica relegada ali a um saber meio secreto, uma coisa meio, sabe, tem aquele pessoal, os criminólogos ali, meio cientista maluco.
Mas criminologia, direito penal e política criminal compõem juntas um tronco de saberes, que o pessoal gosta de chamar de tronco das ciências criminais, que não podem ser compreendidos senão um referenciado ao outro. A criminologia tem uma vocação, primeiro, científica, isso a partir do século XIX. A criminologia não nasce no século XIX, porque a criminologia não nasce exatamente em momento nenhum. Porque quem nasce é alguma coisa que é parida, né, no dia tal, na hora tal. A criminologia é um conjunto de ideias que, de maneira mais ou menos coesa, se pretende ser científica. Então ela nunca nasce. Mas você encontra esse marco, sabe, de relevância para o surgimento, para a consolidação de uma disciplina científica chamada criminologia ali no século XIX. E ela tem uma vocação muito semelhante à vocação das ciências rígidas, que era o que estava na moda ali no século XIX. Quando a gente fala dos anos 1800, primeira metade, segunda metade, a gente está falando de uma intelectualidade ali, ou seja, de pessoas muito inteligentes para as quais a moda intelectual era ser cientista. E ser cientista naquele momento significava fazer ciências duras, ou hard sciences, fazer física, fazer biologia, fazer medicina, fazer psicologia, fazer matemática, estudar a evolução das espécies, fazer química. Todas essas ciências têm uma característica em comum, que é a sua vocação descritiva do mundo, a sua vocação explicativa dos mecanismos pelos quais o mundo funciona. A criminologia bebe dessa fonte e ela incorporará ali no século XIX, quando você vai encontrar isso na sua prova, dizem os autores que ela nasce, a intelectualidade dizia, porra, para ser intelectual tem que ser cientista. Os criminólogos da época, então, querendo ser intelectuais, também falaram, porra, então nós vamos ser cientistas também. E aí a criminologia, então, a partir desse momento, desenvolve uma vocação descritiva do mundo real, que se propõe científica, diferentemente do direito penal, que tem uma vocação totalmente distinta, uma vocação prescritiva. O direito penal não descreve o mundo real tal como ele é. Já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar que o artigo 121 do Código Penal, que diz matar alguém, pena, sei lá, 6 a 12, ele não descreve nada. Ele não está dizendo que o Rodrigo matou o Pedro por qual ou tal motivo. Ele não está dizendo como é que funciona o homicídio. Ele não está dizendo quais são os mecanismos neurais que impelem um certo indivíduo a sacar arma de fogo, entupir a cara do outro de tiro. Ele não está falando que os homicídios acontecem mais às 10 da noite ou às 6 da manhã, ou mais no centro da cidade ou mais nos bairros afastados. Ele só está dizendo o seguinte: aquele condenado numa sentença transitada julgada por homicídio vai receber uma pena de X a Y. Isso é uma vocação prescritiva, de modo que o direito penal tende a prescrever um efeito, uma consequência sobre um fato. A criminologia quer descrever esse mesmo fato sobre o qual o direito penal prescreverá uma consequência. E essa vocação da criminologia é uma vocação que se pretende ser científica. Portanto, o direito penal e criminologia são disciplinas apartadas, todavia muito unidas nesse tronco de saberes das ciências penais. Ao me referir, portanto, a um tronco de saberes das ciências penais, eu também sugiro que o direito penal pode ser igualmente uma ciência. Isso está certo? De acordo com a doutrina um pouco mais crítica, com a literatura, sabe, mais aferrada, isso não é verdade. O direito penal não pode ser ciência, porque a ciência tem alguns pressupostos metodológicos. O primeiro deles é essa vocação descritiva, que o direito penal, sabemos nós, não tem. O segundo deles é uma pretensão de atemporalidade. Veja que a criminologia, quando ela descreve, por exemplo, os mecanismos neurais que impelem alguém a cometer um ato violento contra outro, ela pressupõe que aquele conhecimento é válido tanto no Rio de Janeiro, quanto em São Paulo, quanto na China, quanto na Lua, quanto de repente até do outro lado da galáxia. O direito penal não, né? Se a gente pensar só no Brasil, aqui a legislação hoje vale uma coisa, amanhã vem uma lei nova e já muda tudo hoje e por aí vai. E se a gente atravessa a fronteira do, do sul do país para a Argentina, já é outro direito penal e etc. Então a literatura crítica olha para o direito penal e diz, não, o direito penal não tem nada de ciência.
Porém, a Sebrasp considera, e já considerou muitas vezes, que o direito penal também pode ser chamado de ciência, só que com algumas particularidades. Enquanto a criminologia é uma ciência descritiva, portanto uma ciência empírica, que ela quer olhar para o mundo real na sua materialidade, para ver, digamos assim, como é que ele efetivamente funciona, né, porra, nos seus mecanismos reais, o direito penal é uma ciência prescritiva. E, portanto, uma ciência abstrata, ou uma ciência do dever ser. Olha que loucura. A criminologia, dizem os adeptos desse modo de ver, é uma ciência do ser. Ela quer ver como o mundo é. O direito penal quer dizer como o mundo deve ser. Vide que o artigo 121, como nós já examinamos, diz: porra, ninguém deveria matar os outros. Então, no mundo ideal, não matarás. Para quem gosta da versão bíblica, é a norma que nós extraímos do texto do artigo 151. Só que quando eu digo não matarás, eu estou dizendo, porra, no mundo ideal seria legal que ninguém matasse outra pessoa. Concordamos? Beleza. A criminologia não quer se preocupar com o mundo real, a criminologia quer se preocupar com o mundo como ele se apresenta hoje. Portanto, a criminologia é uma ciência empírica do ser, é uma ciência material, é uma ciência descritiva, enquanto o direito penal é uma ciência prescritiva, abstrata, uma ciência normativa, no sentido de um corpo de conhecimentos aplicáveis às normas postas, com pretensão de organicidade, de coerência, enfim, e abstrata. Isso também nos colocará uma variação muito importante de metodologia. A criminologia precisa, a partir do século XIX, que é quando ela ganha esse específico caráter de ciência, se valer de uma metodologia pretensamente científica, que é, por excelência, a metodologia indutiva. E o que é que isso significa? Perceba você o seguinte: enquanto o penalista, digamos assim, o jurista mesmo, né? O cara que faz direito penal, o cara que faz essa ciência normativa, abstrata e tal. Quando esse cara olha para as hipóteses abstratas, tipo o 121 do Código Penal, que é qualquer um que matar será submetido às penas de 6 a 12 anos. Para tentativa, que é o 14 segundo, para dizer qualquer um que tentar matar vai ter uma diminuição de pena de X a tantos terços da pena máxima. Hipóteses abstratas em tese aplicáveis a quaisquer pessoas e quaisquer casos. Enquanto o penalista parte dessa metodologia, que é olhar para as hipóteses, para depois fazer esse juízo subsuntivo e ver se essa hipótese se projeta exatamente sobre uma determinada conduta, o criminólogo ele parte de uma metodologia inversa. Uma metodologia que nós chamaremos indutiva e não dedutiva, como é a metodologia do penalista. O criminólogo olha primeiro para os fatos, observa as situações concretas e, sobre elas, depois tira uma conclusão a partir da sua experiência. Isso muda absolutamente tudo. Imaginemos então que um personagem que nós criaremos agora, chamado Rodrigo, ele deseja estudar os delitos de, sei lá, de estupro no centro do Rio de Janeiro, para descobrir se e por que acontecem mais estupros no centro do Rio do que nos bairros do Rio, mais a partir das 10 horas da noite do que às 6 da manhã, e mais nos finais de semana do que nos dias úteis. A primeira coisa que esse sujeito tem que fazer é procurar conhecimento empírico sobre o centro do Rio de Janeiro. O cenário ideal seria que ele conseguisse colocar uma cadeira ali no centro e observasse o funcionamento do Rio durante vários finais de semana, sempre a partir das 10 horas da noite. Depois ele observasse o Rio de Janeiro sentado ali durante vários dias úteis, durante a manhã, para ele ter um material comparativo. Então ele vai fazer uma pesquisa de método indutivo. A segunda coisa que esse sujeito fará é se valer de um método interdisciplinar e também transdisciplinar. Se valendo, portanto, de várias disciplinas e de vários conhecimentos e de vários temas e de várias matérias para construir o seu conhecimento criminológico. Vamos ver. Nosso personagem quer estudar os crimes de estupro. Aí
A primeira coisa que ele faz, percebendo ali que o objeto de estudo dele é meio difícil, ele vai na delegacia de polícia do centro da cidade. Ele conversa com o delegado e fala assim: vem cá, tem estatísticas policiais aí de registros de ocorrência de crime de estupro pra eu dar uma olhada? O delegado fala: tem, tá aqui, o mês inteiro. Ele fala: porra, ou melhor, o semestre inteiro. E aí esse cara vai pegando os números todos da estatística policial e fala: porra, o número de registros de ocorrência em que as vítimas chegam aqui na delegacia do centro narrando que foram vítimas desse ato sobe enormemente a partir das 10 horas da noite, também sobe enormemente no final de semana. Ou seja, temos indícios poderosos que nos são dados pela estatística policial de que o crime de estupro acontece no centro do Rio de Janeiro, mais do que nos outros bairros, que ele compara essa delegacia com as dos outros, mais às 10 horas e mais no final de semana. Ele já sabe que isso acontece. Olhou os fatos? Sim, claro que por um demonstrativo, né? Olhou pelos olhos da estatística policial. Observou os fatos? Sim. Agora que compreendeu o porquê disso. Ele falou: porra, como é que eu vou começar a compreender isso? Aí esse cara, ele vai para um caminho totalmente diferente. Ele vai lá no professor de arquitetura e urbanismo da Universidade do Rio de Janeiro. Você fala: porra, como assim? Tem a ver, desgraça dessa. Tem tudo a ver. Porque ele chega no professor de arquitetura e urbanismo da UERJ e ele pergunta assim: vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que o modo como o centro do Rio está construído, com prédios e tal, pode ter alguma coisa a ver com isso aqui? Com esse fato de haver estupros mais na cidade? E o professor de arquitetura vai dizer: pô, pode ter tudo a ver, porque os prédios do centro do Rio, eles têm uma altura X e uma certa composição arquitetônica Y que permitem, em tese, que seja muito fácil a um indivíduo cometer um ato delitivo e rapidamente se esconder nas vielas entre os prédios. E como eles são muito altos, é difícil de alguém ver. Caramba, que doideira, né? Rapaz, beleza. Aí ele sai dali e ele vai lá na prefeitura. Aliás, na prefeitura não, ele sai dali e ele vai lá na concessionária de energia elétrica conversar lá com um especialista de distribuição de postes e de iluminação pública. Você fala: porra, mas que desgraça tem isso a ver com criminologia? Tem tudo a ver. Porque ele chega lá no especialista e fala assim: vem cá, tá acontecendo muito estupro no centro do Rio. Você acha que pode me ajudar com alguma coisa? Ele fala: porra, posso. Sabe por quê? Porque quando a prefeitura contratou aqui, a prefeitura, o estado, não sei lá, quando nós, a prefeitura nos deu aqui o plano de iluminação da cidade, eu estou olhando aqui e de fato o plano da prefeitura era que no centro não tivesse muita iluminação. Porque diz a prefeitura que ali, a essa hora da noite, no final de semana, não passa muita gente, então a gente preferiu colocar iluminação em outros bairros. Tem a ver? Claro que tem a ver. Porque com pouca iluminação isso facilita a prática de delitos por indivíduos que vão cometendo no escuro e cometendo esses fatos no escuro, eles são menos vistos, sendo menos vistos, eles se escondem e surpreendem mais facilmente as suas vítimas. Percebe que cada microdisciplina. Aí, beleza, saiu dali esse nosso indivíduo pesquisador em criminologia agora quer entender mais das vítimas desses crimes. Ele fala: pô, como é que eu vou entender o modo como isso afeta as vítimas desses crimes, o modo físico? Ele fala: porra, pra onde eu vou? Já sei, eu vou na unidade de pronto atendimento, no pronto-socorro do centro da cidade. Fazer o quê? Vou conversar com o diretor médico e vou falar: vem cá, você tem registros de pessoas que dão entrada aqui no pronto-socorro no final de semana, depois das 10 da noite, dizendo terem sofrido estupros, etc? Tem. Posso dar uma olhada? Pode. E aí nesses registros as vítimas narram que que sofrem lesões corporais de tais e tais naturezas, que ficam com tais e tais sequelas, sequelas físicas da força que o autor do crime emprega sobre o seu corpo, que sentem dores neste lugar do corpo. Porra, a medicina ajudou a compreender o fenômeno, agora não sobre o aspecto situacional, mas sobre o aspecto da vítima. Então a criminologia, que já se utilizou da arquitetura e do urbanismo, do especialista em energia elétrica, que a princípio tem nada a ver, agora se utilizará que já se utilizou da estatística da polícia, agora está se utilizando da medicina, e agora esse nosso amigo também pode
se valer de um antropólogo. Eu falei, que isso? Mas o que tem a ver isso? Porque ele percebeu que nas estatísticas policiais, geralmente o apontado como autor do fato é um homem. Caramba, mas por que será? Aí ele vai no professor de antropologia da Universidade do Rio e fala assim: aqui, na polícia, 90 e tantos casos de estupro, 99,9, são cometidos por homens. Você tem alguma coisa a me dizer sobre isso? O professor de antropologia vai dizer: claro que tenho. Isso é uma característica renitente da história desse comportamento, tem essas razões culturais, o machismo, não sei o que, etc. Veja que o criminólogo se valeu de uma renca de disciplinas que aparentemente não tem nada a ver com a questão criminal, mas unidas e bem direcionadas por um cientista, permitem a esse personagem produzir informação válida, segura, científica e muito bem coletada sobre a questão criminal. E sobre quais aspectos? Sobre o autor, sobre a vítima, sobre as circunstâncias do próprio crime e também sobre as formas de reagir a esse crime. Sabe por quê? Porque além de fazer esse estudo, ele falou: deixa eu olhar agora para os dados concretos das sentenças que condenam os autores de estupro. Porra, as sentenças condenam apenas baixas, penas pequenas. Talvez, se aumentassem as penas, isso dissuadiria. Dissuadiria isso? Isso inibiria práticas como essas. Agora, o nosso criminólogo estudou também a forma de realizar a repressão penal a esses fatos. A criminologia é isso. Um estudo científico, ou com pretensões de ser científico, sobre o delinquente, a vítima, o próprio crime e as formas de controle social. Sempre com método indutivo, partindo dos fatos para tirar hipóteses, né, e deduções, sempre de maneira interdisciplinar. Agora, eu disse que há um tronco de saberes penais, né? Um é a ciência criminológica, que tem essas vocações, outra é a ciência penal, que tem aquela outra vocação. É só isso não, porque no meio tem a política criminal, que tem uma vocação propositiva, que é totalmente diferente da vocação descritiva da criminologia, da vocação prescritiva do direito penal. O nosso amigo criminólogo, depois que ele pega todas essas informações, ele leva isso para as agências do sistema político e diz: porra, transforma tudo isso aqui que eu fiz em políticas públicas, que podem ser políticas criminais penais, como criminaliza mais duramente, edita uma nova lei penal, transforma o estupro num crime hediondo, ou prevê qualificadora por causa do estupro ser cometido no centro da cidade depois das 10 horas, sei lá, ou aumenta a pena de X a Y para 3X a 3Y. Ou podem ser políticas não penais, que também serão políticas criminais, só que políticas não penais, que podem ser, por exemplo, olha, manda o, o pessoal lá da concessionária de energia elétrica melhorar a iluminação do centro do Rio. É uma política criminal? É. Que é uma política que visa fazer frente à questão criminal. Mas não é uma política penal, porque ela não está querendo punir nem castigar ninguém. Mas ainda assim é uma política criminal. Olha, manda o médico, além de só tomar essas informações preliminares da vítima, manda ele fazer exames X, Y, Z, que não sejam invasivos e sejam, né, medicinalmente admissíveis e úteis, para que ele consiga determinar com um pouco mais de detalhes as lesões, as circunstâncias e tal. Beleza. A política criminal está no meio, fazendo a ponte entre a descrição da criminologia e a prescrição do direito penal. Existirá, então, dentro disso, um grupo de. Como é que eu vou te dizer? Um grupo de. Pelo menos três, quatro conceitos de criminologia que ao longo dos anos se digladiam. O mais famoso é o conceito do professor Pablos de Molina.
que diz o seguinte: criminologia é uma ciência autônoma, que não se confunde com as outras, é independente dela, empírica, interdisciplinar, que tem por objeto o estudo do crime, do criminoso, da vítima e do controle social, tendo como escopo, tendo como finalidade examinar as formas de prevenção do delito, as formas de controle do delito, inclusive propondo métodos de intervenção no conflito, seja de intervenção na vítima para proteger os seus direitos, seja de intervenção no próprio criminoso para neutralizá-lo, seja de intervenção nas situações do crime, como nesses casos do centro, né, da cidade que eu te, enfim, porra, fugiu a palavra, te descrevi. Ao lado do conceito de criminologia, há um conceito de crime que a Sebrasp já cobrou algumas vezes. Porque se a criminologia quer estudar o crime, é preciso que a literatura conceitue o crime, né? E aí, apesar desse conceito ser muito questionável do ponto de vista técnico, o conceito de crime para essa criminologia moderna, contemporânea, diz a Sebrasp, crime é aquilo que tem, aspas, tô lendo, incidência massiva na população, incidência aflitiva do ato praticado, persistência espaço-temporal do ato delituoso e consenso sobre a sua etiologia, ou seja, sobre as suas causas, sobre as suas técnicas de intervenção eficazes e também sobre a sua natureza prejudicial a uma sociedade. Esse conceito tem muitos problemas, ele é muito questionável, mas é o conceito em síntese do professor Pablo de Molina, que vem ao lado do seu conceito de criminologia como a ciência empírica, interdisciplinar, do ser, etc, 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 é o conceito que você leva para a sua prova. A criminologia, com base nisso, então, se arvora nesses conceitos e terá basicamente as finalidades de, primeiro, produzir informação segura, informação com pretensão de validade, com pretensão de segurança, com pretensão de cientificidade sobre a questão criminal, examinando a sua etiologia, ou seja, as causas do crime, examinando os seus efeitos, tanto na vítima quanto na sociedade, examinando as formas possíveis do controle, controles penais, como o aumento da pena, controles não penais, como o aumento da iluminação na praça, a reconstrução dos prédios, etc, etc, etc. Também tem a finalidade de fornecer essas informações às agências do sistema de justiça criminal, às agências de tomada de decisão em políticas públicas, dentre mais. Com isso, meu amigo, você tem, de maneira, digamos assim, muito tranquila, os tópicos criminologia, conceito, 1.2, método, empirismo e interdisciplinaridade. Também os tópicos 2, que são 2.1, criminologia política criminal e 2.2, direito penal. E agora nos toca examinar um pouco do tópico 1.3, objetos da criminologia, delito, delinquente, vítima, controle social. Eu gosto sempre de fazer uma análise desses 4 objetos de estudo, que é uma análise histórica, porque eles nos permitem, assim, tocar também em outros tópicos do edital, como tópico 3, que é modelos teóricos, tópico 3.1, que é teorias sociológicas. Esses 4 objetos de estudo nos autorizam a fazer uma viagem histórica pelas escolas de pensamento criminológico que se ocuparam de cada um deles. O primeiro dos objetos, delito, é o objeto de estudo preferencial da criminologia clássica, um conjunto de autores, de pensadores, de penalistas também, de filósofos e de intelectuais anteriores à criminologia do século XIX, portanto, anteriores à emancipação da criminologia como ciência. Estou me referindo a alguns bem famosos, como os italianos Francesco Carrara e Carmignani, também Cesare Beccaria, com um famoso livrinho chamado Dei Delitti e delle Pene, que é Dos Delitos e das Penas. Os alemães como Paul Ritter, como Anselm Ritter von Feuerbach,
que é um nome absolutamente famoso, tanto na criminologia quanto no direito penal, e outros. A gente está falando aqui de sujeitos do finalzinho do século XVIII e do iniciozinho do século XIX, que partem de alguns pressupostos. O primeiro desses pressupostos é: todos os homens são iguais, são dotados, portanto, de razão, de capacidade deliberativa, de livre arbítrio, que lhes é dada pela natureza das coisas, de acordo com alguns, por uma ordem natural estabelecida por Deus, de acordo com outros. Mas o fato é que todos os homens têm racionalidade. E racionalidade tem tanto razão. E tendo, então, razão, todos os homens têm livre arbítrio. Vamos contextualizar, né? Nesse momento, o que está em voga ali é o iluminismo, a ascensão da razão como o binóculo pelo qual nós compreendemos o mundo. Por que isso é muito importante? Porque se todos os homens são iguais e igualmente dotados de razão, de racionalidade, de livre-arbítrio, não importa examinar o criminoso em si, importa examinar o delito. Porque o delito é que dá testemunho sobre como eu decidi mal pelo crime, ou seja, usei mal o meu livre-arbítrio para praticar um delito, e você que não delinquiu usou bem o seu livre-arbítrio para não praticar um delito. Então o que importa para a escola clássica é o delito, é o objeto preferencial do crime, que vai partir do pressuposto que todos os homens são dotados de razão, de livre-arbítrio, de amplo poder de escolha entre delinquir ou não delinquir. Há aqui um conceito muito importante de Francesco Carrara, que é a ideia de crime como um ente jurídico. Por que isso é muito importante? Porque esses autores tinham uma intenção política por trás da maioria das suas propostas. E com isso eu não estou dizendo, sabe, nada pejorativo. Não. Política virou uma palavra feia hoje em dia, né? Dizer que alguém tem uma intenção política, mas de maneira nenhuma é. A intenção política desses autores era conter o poder punitivo do Estado. Porra, nós estamos falando do finalzinho do século XVIII, iniciozinho do século XIX. As monarquias estavam acabando de cair. E a monarquia europeia absolutista, ela é caracterizada fundamentalmente pelo abuso do poder punitivo, né? Basta a gente ler lá o livro do Foucault, primeira parte, o Vigiar e Punir, sabe? A execução do regicida, aquela pena terrível. Aí o Beccaria, ele escreve dos delitos e das penas, falando uma frase genial nesse sentido, dizendo: mais importante para prevenir delito, na realidade, não é a gravidade da punição, é a certeza do castigo. O que ele estava querendo dizer é: rei, não precisa destruir o corpo do cara, não precisa torturar o cara, não precisa desmembrar o cara, basta dar certeza de que ele será punido, e isso produzirá na sua cabeça um estímulo negativo para a prática do crime, e ele, sabendo que há leis penais que o castigam, ele não delinquirá. Veja como isso tem tudo a ver com o livre-arbítrio, né? Beccarion e todos os outros personagens ali que eu citei, eles acreditam que o conhecimento da ameaça da pena vai dissuadir a decisão pela prática do crime. Entendeu a questão? Nascem, de novo, nasce, né? Entre muitas aspas, mas consolidam-se ali, então, os princípios do direito penal liberal, do direito penal humanitário. Legalidade, proporcionalidade das penas, humanidade das penas, dentre outros. Agora, será no século XIX que nós vamos testemunhar o nascimento da criminologia como uma disciplina científica com uma metodologia própria das ciências rígidas e, para alguns, o nascimento da própria criminologia em si como uma disciplina estruturada. Por qual razão? Já vimos, né? No século XIX é que nós temos os criminólogos ali querendo ser intelectuais, e ser intelectual significava ser cientista. Então, essa coisa de acreditar que todos os homens são iguais, só variam no livre-arbítrio, ela agora cede a uma propositura teórica totalmente diferente, vai dizer todos os homens são diferentes e não iguais. Esse negócio de livre-arbítrio não está com nada. Na realidade, alguns homens são normais e outros são degenerados.
Porra, isso aqui mudou tudo. Porque agora a criminologia passou a se preocupar não tanto quanto com o delito, que era o objeto preferencial de estudo dos criminólogos clássicos, mas com o delinquente, que é o objeto de estudo preferencial dos criminólogos positivistas. Faz todo sentido. Porque se o binóculo deles é, porra, precisamos compreender que todos os homens são diferentes, então não importa a gente analisar o ato de cada um. A gente tem que examinar cada um, e não o ato de cada um. Surge então uma criminologia etiológica ou uma criminologia determinista, uma criminologia que quer descobrir as causas do delito. E as causas do delito para os criminólogos positivistas, que tiveram um puta de um mérito, porque, de novo, são os responsáveis pelo ingresso da metodologia indutiva, interdisciplinar, empírica, material na criminologia. As causas do delito estão no sujeito. Surgem então três indivíduos muito específicos que podem aparecer na sua prova. O primeiro deles é Cesare Lombroso, o segundo deles é Enrico Ferri, o terceiro deles é Raffaele Garofalo. Lombroso vai dizer: a causa do crime está na biologia degenerada dos indivíduos. Então, existem condições físicas como genes, sabe, sobre a composição biológica do sujeito, que são degenerados e que, portanto, fazem com que ele, num determinado momento da vida, pratique um delito. Então, é uma criminologia positivista biológica ou biologicista, porque ela acha que a causa do crime está num sujeito biologicamente considerado. Aí isso aí, porra, deu margem a todo tipo de racismo, né? Deu margem, daqui a pouco alguém dizer, não, você herdou um gene degenerado do seu pai que era negro. Isso chegou aqui no Brasil assim. Não é à toa que no Brasil se desenvolve uma inteira criminologia positivista racista, que começa no Nordeste, com a recepção do pensamento lombrosiano por um criminólogo que era médico também, enfim, um intelectual famoso chamado Raimundo Nina Rodrigues, que vai depois escrever um livro super famoso chamado Raças e Responsabilidade no Direito Penal, construindo uma teoria criminológica, positivista, racista, examinando as causas do crime nos negros, nos indígenas, nos povos originários brasileiros. Era isso que dava aso a essa atrocidade do positivismo criminológico. Aí vem um sujeito lá que era meio cunhado do Lombroso, chamado Enrico Ferri, e diz assim: olha, eu concordo que a causa do crime esteja no indivíduo, só que eu não acho que está exatamente na biologia. Acho que também, mas eu acho que ela está mais na sociologia do indivíduo. E aí Ferri, então, desenvolve ali uma criminologia positivista sociologicista. O sujeito herda, sim, sabe, as características da criminosidade, só que ele não herda da biologia, ele herda do seu meio social. A isso se somou depois o mais duro desses indivíduos, chamado Raffaele Garofalo, que basicamente foi responsável por oferecer um conceito de delito natural, dizendo que existe um conceito de crime que perpassa, digamos assim, todas as épocas, todas as eras e todos os povos. É a violação dos sentimentos mais avançados de probidade e piedade. Violação da probidade, crime de fraude, tipo estelionato. Violação da piedade, crime de violência, como um homicídio. Isso aqui é bastante importante para a gente comparar o conceito de crime para o criminólogo clássico, que é crime como um ente jurídico, ou seja, crime como aquilo que está na lei, e o crime em si, a violação daquilo que está na lei, com o conceito de crime dos positivistas, que é crime como um ente natural, algo que existe antes da lei. Portanto, um crime que existe anteriormente ao próprio processo de criminalização. Entendeu o negócio? Aí a criminologia, então, passa a adotar esse método científico. O positivismo, ele depois vai se subdividir, se subramificar, enfim, qualquer coisa assim, em algumas vertentes variadas, meia dúzia
de vertentes. Uma delas é a escola correcionalista ou o correcionalismo penal. Uma escola muito semelhante ao positivismo, que surge ali na Alemanha por volta da metade também do século XIX, dizendo que a pena tem que ter uma finalidade não de corrigir desculpa, não de remediar a periculosidade do indivíduo, que era a categoria-chave do positivismo, mas de corrigir o indivíduo. Então isso tinha uma certa visão sobre o delinquente, né? Que era mais ou menos a seguinte visão. O cara que comete o crime, ele é um sujeito, sabe, que não sabe dirigir a sua própria vontade, ele precisa ser corrigido. Então, o livre-arbítrio para ele não vale nada, que ele não tem a liberdade para decidir livremente o que ele quer fazer, o que ele não quer fazer. Ou que ele tenha uma vontade que ele mesmo não controla, ele não sabe o que faz, e ele precisa ser corrigido pelo Estado. E o Estado, então, terá esse munus de corrigir, tanto, porra, escola correcionalista, né? É a escola da correção do indivíduo. Então, veja que não há aqui nem exatamente uma preocupação com a repressão desse indivíduo, como há na escola clássica, porque é preciso reprimir, fazer frente às más decisões para que elas não tornem a acontecer. No correcionalismo, a ideia principal é com o endireitamento, com a emenda, com a correção do criminoso. Isso faz com que nós tenhamos, então, algumas vertentes, como a vertente alemã de Herder, Karl Herder, que vai dizer ser uma obrigação do Estado corrigir ou melhorar moralmente o criminoso. E algumas outras versões que vão se espalhar pela Europa vão dizer que o próprio criminoso tem o direito de exigir do Estado que ele o eduque, o proteja. Entendeu o ponto? Aí, ok. Então, aqui nós temos um aspecto totalmente pré-jurídico, ao qual depois, pouco tempo depois, vai se opor uma escola italiana, também no século XIX, chamada Escola Técnico-Jurídica. E vai dizer o seguinte, olha, na realidade esse foco exacerbado em elementos antropológicos, biológicos e sociológicos, ele está errado. O direito penal tem que se preocupar muito mais com as relações jurídicas do crime, com as funções de prevenção geral e especial da pena, com aos caracteres formais do delito e não com esses detalhes, sabe, filosóficos, antropológicos, biológicos e outros. No meio disso vem um grupo de pensadores que depois ficaram conhecidos como a terceira escola, ou la terza scuola, não sei pronunciar, mas a terceira escola italiana, que é uma escola meio híbrida, que vai dizer o seguinte, não, tudo bem, o crime é um fenômeno individual, mas ele também é um fenômeno social. Não, tudo bem, a pena tem tanto um fundamento sabe, na responsabilização do cara que usou mal o seu livre-arbítrio, quanto um fundamento no determinismo moral, psíquico, biológico do delinquente. A pena tem tanto como é que eu vou te dizer, um apelo à autonomia científica do direito penal, de modo que a criminologia não pode ser totalmente absorvida pela antropologia, que ela também tem elementos técnicos, jurídicos, penais, do ponto de vista da ciência do dever ser, mas também os caracteres sociais antropológicos são úteis para compreender o fenômeno criminal. O século XIX, então, você já percebe, é um momento assim, na história do pensamento criminológico ímpar, porque ele marca, porra, a convivência de tudo quanto é tipo de pensamento. Agora, quando a gente muda do século XIX para o século XX, a gente tem um fenômeno muito importante chamado o giro sociológico da criminologia.
o giro sociológico. Veja que a escola clássica se preocupava com o crime, a escola positivista se preocupava com o criminoso, e agora, a partir do giro sociológico, a criminologia vai se preocupar com a sociedade e, portanto, com as formas de controle social. Começam a surgir várias escolas novas. Uma das que você vai encontrar na sua prova é a chamada Escola de Chicago. Ali pelos anos 20 e 30 do século 20. A Escola de Chicago vai dizer o seguinte: olha, é preciso examinar o ambiente para discutir a questão criminal. O que estava acontecendo em Chicago na época? Um grande êxodo rural, as pessoas saindo fora dos campos e indo para as grandes cidades, para os centros urbanos, sobretudo para Chicago, se aglomerando em lugares que não estavam preparados para receber uma enorme quantidade de pessoas, e dando origem a novas interpretações, portanto, sobre a questão criminal. Nasce ali um conceito, que é o conceito dos slums. Hoje poderíamos traduzir isso como favelas, como periferias e tal. São os bairros mais afastados dos centros, com uma grande concentração de pessoas, nos quais há índices maiores de práticas delitivas, há índices maiores de práticas violentas e outros. E os criminólogos ali da época vão dizer, porra, se a gente quiser compreender de fato a questão criminal, não basta só olhar para a cabeça do indivíduo, como queriam os clássicos, não basta só olhar para a biologia ou para a sociologia dos indivíduos, como queriam os positivistas, nem olhar para a mescla de uns e outros, como queria o pessoal da terceira escola, nem para o melhoramento, sabe, do indivíduo, como queriam lá os correcionalistas. A gente precisa olhar para o ambiente no qual as pessoas estão inseridas. E aí surge então uma criminologia ambiental, que não tem a ver com criminologia verde, sabe? Criminologia dos crimes da Lei 9605. Criminologia do ambiente. E dentro dessa criminologia do ambiente vão se proliferar, digamos, várias subteorias. Uma delas, a teoria das atividades rotineiras, ou das atividades de rotina, que vai dizer o seguinte: um crime pressupõe a convergência de tempo e de espaço na colidência de três elementos: um agressor, que é o autor do delito, um alvo adequado, primeiro elemento, um agressor, segundo elemento, um alvo, pode ser uma vítima, pode ser uma casa, um objeto no qual esse delito se manifestará, e a ausência de um guardião capaz de impedir o crime. Essa é a tese de alguns autores como Clark e Felson, desculpa, como Farrell, Graham e outros, que vão dizer o seguinte: olha, nós conseguimos prevenir um delito se nos lugares onde eles mais ocorrem houver guardiões, segurança, mecanismos especificamente colocados naqueles lugares onde há colidência de infratores e de vítimas, que sejam capazes de fornecer mais segurança para aquela comunidade. E aí a ideia de atividades rotineiras parte então da convergência de todos esses elementos para dizer, porra, o crime vai acontecer nas atividades de rotina desse lugar. Vai acontecer no dia a dia desse local. Vai acontecer nas atividades, sabe, cotidianas desse lugar. Que tem ali um agressor, uma vítima, não tem segurança, então quando o sujeito vai para o trabalho, ele deixa a sua casa aberta e por aí vai, porque ele tem que sair do trabalho, ele tem que sair de casa para o trabalho, ele mora longe, e aí fica todo o bairro pobre durante o dia fica vazio, porque as pessoas têm que sair dos bairros pobres para ir trabalhar longe da cidade, naquelas atividades rotineiras. Eis ali o crime naquele ambiente. Depois surge um outro grupo de teorias, ainda dentro da criminologia ambiental, que é a teoria da rational choice, ou da escolha racional, que desloca um pouco o foco para o processo de tomada de decisão do agente. A teoria vai dizer que os criminosos podem cometer ou não um crime com base num processo meio de economia comportamental
de riscos e benefícios que é tomado com base num cálculo utilitário do lugar no qual eles estão. Vem depois uma terceira teoria, chamada teoria do padrão criminal, que vai reintroduzir a estatística e buscar examinar a questão criminal a partir dos seus padrões de recorrência em outro lugar. Depois, Clark e Felson vão dispor também sobre a teoria das oportunidades, para dizer que o comportamento individual do delito é o resultado entre a interação entre o indivíduo e o seu ambiente, no qual surgem oportunidades perfeitas para a prática do crime. E veja que todas essas teorias elas são muito próximas umas das outras, né? O sujeito só pode tomar uma decisão racional quando ele tem essa oportunidade. E esse juízo de oportunidade compõe o juízo utilitário dele, que é de riscos e de benefícios e por aí vai. Então a criminologia ali do século XX, do início do século XX, a criminologia ambiental, ela coloca, sabe, nas cartas da mesa esse enorme grupo, essa enorme gama de teorias. Depois disso surgirá um indivíduo muito importante chamado Albert Cohen, que vai dizer o seguinte: olha só, além de examinar os lugares, nós temos que examinar os grupos das pessoas. Nós temos que examinar as microculturas das pessoas. E além disso, nós temos que examinar, então, as subculturas. Vamos dar uma pausa aqui. Esse conceito de subculturas vem de uma tese estrutural funcionalista desenvolvida primeiro na Europa, na França, por um sujeito chamado Émile Durkheim. Ele vai dizer o seguinte: a sociedade é um todo coerente, coeso, biológico, quase como se fosse um corpo mesmo, em que todas as pessoas precisam, em que todos os membros da sociedade precisam funcionar adequadamente, cada um desempenhando seu papel para o todo funcionar adequadamente. Então Durkheim vai dizer: toda a sociedade é norteada por um sistema de valores e de culturas, um sistema de normas, sobretudo de normas culturais, que constrange a todas as pessoas, e todas as pessoas compreendem esse sistema de valores, de normas e se guiam de acordo com elas. Advém daí o funcionalismo, né? Essa coisa orgânica, todo mundo tem a sua função, todo mundo é vinculado a um único padrão normativo. E aí Durkheim vai dizer: olha, o crime em si não é necessariamente uma coisa ruim. Pelo contrário, o crime pode ser uma coisa boa. Como assim, Rodrigo? O crime pode ser uma coisa boa? Porque se parte desse pressuposto de que a sociedade é toda regida por um único complexo de normas culturais, etc., quando há poucos crimes, esses poucos crimes podem dizer: precisamos de uma reforma na sociedade. Porque esse padrão normativo cultural que a gente achava que regia todo mundo, não está regendo todo mundo, não. Tem gente que não se rege por ele. Tem gente que comete crime. Ao mesmo tempo, dizem os autores, a prática de poucos delitos podem apontar para a sociedade do futuro. Dizendo: porra, será que esse padrão normativo que até então nós achávamos que era o padrão válido, será que ele ainda se mantém? Ou será que na realidade nós precisamos de um outro padrão? Para Durkheim, então, o problema dos crimes está na situação de anomia, que é uma situação em que o crime se prolifera enormemente e já praticamente não podemos dizer que aquela sociedade tem norma. Anomia significa isso, a ausência de norma. Então, o que tem a ver isso com a subcultura? Porque lá nos Estados Unidos, Cohen vai dizer: não podemos examinar a sociedade inteira com base num único grupo de normas. Temos que examinar as subculturas criminais. Os subgrupos compostos por pessoas específicas, em lugares específicos, com padrões culturais específicos, como as gangues nos Estados Unidos. Então veja que tudo isso está totalmente interligado. Aí, logo depois, surge uma teoria também estrutural funcionalista, que é de Robert Merton, baseada na de Durkheim, mas com algumas ligeiras diferenças. Merton vai dizer o seguinte:
O problema do crime, na realidade, e essa situação de anomia, ele na realidade não está na perda de eficácia dos valores normativos. Ele está num gap, num espaço, num vazio entre as metas culturais impostas pela sociedade e os meios lícitos oficiais disponibilizados a todos para alcançar essas metas. O que significa isso? A gente está falando de um autor que escreve ali no marco do American Dream, sabe como é que é? O sonho americano. Aquele cara que chega cansado do trabalho em casa, tem ali uma belíssima esposa, etc. Ralou pra caralho no dia, desculpa, ralou a beça no dia, chegou em casa, se esforçou pra caramba, chegou em casa, tira a gravata, bota o pezão ali no sofá, abre um dozão de uísque, aí tem a sua bela esposa fazendo aquele frango assado, tocando aquela música anos 20 e tal. Ou seja, a pura figura daquele americano que se esforça pra cacete e fica milionário. Esse é o sonho vendido. Só que qual é a realidade? É que todo mundo se esforça pra cacete, trabalha igual um condenado e não fica milionário. E aí diz Merton, a ocorrência do crime está aqui. Quando as metas culturais impostas a todo mundo, né, colocadas como esse sonho americano e tal, são tão distantes daquilo que é possível alcançar com os meios oficialmente disponíveis, o cara não tem outra escolha senão ir pro crime. Todas essas teorias da criminologia norte-americana são muito importantes, todas elas já caíram várias vezes em prova, sobretudo prova Sebrasp, mas nenhuma delas se equivale em importância à teoria do Labeling Approach, ou chamada teoria do etiquetamento ou teoria da rotulação social, que ganha corpo nos Estados Unidos a partir da década de 60, com um livrinho chamado Outsiders, de um sujeito chamado Howard Becker. Becker introduzirá de maneira agora cabal a importância daquele terceiro objeto de estudo, o controle social, dizendo o seguinte: nós não devemos examinar o crime e o criminoso, o que nós devemos é examinar os processos de criminalização. Becker rejeita que o crime tenha um caráter pré-social, ou seja, que o crime esteja na cabeça de alguém, ou que o crime esteja na biologia de alguém, e mais ainda que seja possível fazer uma criminologia etiológica, uma criminologia das causas do delito. Becker vai dizer, o que nós temos que fazer é examinar os processos de criminalização. Isso então desloca o foco do crime do criminoso para o grupo social que criminaliza, ou seja, para o grupo social que diz essa conduta é criminosa, essa outra conduta não é criminosa. Isso então dá origem a um conceito importante chamado processos de criminalização. Ele se divide em três: criminalização primária, o processo de estabelecimento das leis penais pelo legislador; criminalização secundária, que é o processo de efetiva sentenciação dos indivíduos concretamente criminalizados pelo juiz, ou seja, o processo de levar os sujeitos concretos efetivamente às agências executivas; e o processo de criminalização terciária, que é o processo de execução da pena. Paralelamente a isso, surgem os conceitos dos processos de seleção ou de seletividade. A criminologia do etiquetamento percebe e se baseia na ideia de que o poder punitivo é seletivo, de que a ação do sistema penal é seletiva por natureza e que, portanto, essa escolha de ações que serão etiquetadas como criminosas é seletiva. Esse processo também se divide em primário, secundário e terciário. Seletividade primária é a escolha dos bens jurídicos que serão protegidos na lei de acordo com os interesses da classe dominante. É aquela que tem poder para criar leis penais e não com o interesse, de acordo com o interesse de todo mundo, com o interesse das classes dominantes. Depois, seletividade secundária ou seleção secundária, aquela que ocorre na criminalização secundária e é a mais forte de todas, dando origem, portanto, à chamada cifra negra, um elevado número de crimes que não são levados ao conhecimento das agências do sistema criminal, seja por fatores econômicos, seja por fatores políticos ou quaisquer outros. E depois o chamado processo de seletividade terciária, que é a seleção também
do efetivo encaminhamento dos sujeitos sentenciados para o cumprimento de pena. Desses três momentos, a seletividade na criminalização secundária, também chamada de seletividade secundária, é a mais brutal, a mais marcada e a que dá origem às cifras negras. Agora, você não pode confundir isso com um tema que caiu na prova de delegado de Polícia Civil do Ceará, Sebrasp, agora na última prova, que é o tema dos momentos da seleção ou das etapas da seleção. Isso aqui é fácil de confundir com esse processo de seletividade, mas não é a mesma coisa. Etapas da seleção. Diz a Sebrasp assim, olha, a primeira seleção é o início da atividade de persecução penal com o desempenho da atividade das polícias, sobretudo da atividade investigativa da polícia judiciária, visando a apuração da autoria e da materialidade de um crime. Depois, a segunda seleção, o segundo momento da seleção, a segunda etapa da seleção, vai corresponder à atuação do Ministério Público com o oferecimento da denúncia e o início da ação penal. E a terceira seleção, a terceira etapa da seleção, será vinculada à tramitação do processo perante o Poder Judiciário e, eventualmente, a eventual condenação, eventualmente também vinculado à própria condenação do autor e a aplicação da respectiva sanção penal. O controle social ao qual se refere a teoria do etiquetamento, ele pode se manifestar em diversas formas. A mais comum, quer dizer, a mais cobrada nas provas, é aquela vinculada ao controle social formal, a atuação das polícias, do Ministério Público, do Poder Judiciário, mas frequentemente também se cobra a atuação do controle social informal, que é exercido pelos membros da sociedade fora das instâncias oficiais de controle, pela igreja, pela sociedade civil que impõe normas culturais de comportamento, pelo teu grupinho do futebol enquanto você está crescendo, pela tua rua. A criminologia norte-americana dirá, olha, de regra, o controle social informal dá conta de moldar os comportamentos dos indivíduos. Quando ele não dá conta, aí vem o controle social formal, a polícia e tal, e bota você no jeito. Perceba que dentro desse marco surgirão teorias cada vez mais sociologizadas, como as teorias de Edwin Sutherland, que vão tentar explicar os crimes do colarinho branco, as teorias da associação diferencial, que vão dizer, porra, o crime é produto de associações que os indivíduos têm entre si, de contatos que eles têm entre si ao longo da vida. As teorias do reforço diferencial, que vão dizer, olha, uma pessoa aprende o comportamento criminoso por meio de interação com seu entorno social. Então, dadas ali algumas alternativas de comportamento, a que se reforça em maior intensidade, seja ele comportamento criminoso ou não, é a que esse indivíduo vai aprender. A teoria dos condicionamentos operantes, que é uma teoria de base psicológica, sociológica de Skinner, e outras. Começam a surgir essas teorias de base social. Aí, na transição entre as décadas de 60 e 80, surgem os criminólogos críticos, com um livrinho chamado The New Criminology, a nova criminologia, que dão um passo além dessa percepção de que grupos sociais diversos etiquetam algumas ações como criminosas e outros não, para se fazer a seguinte pergunta, tá, mas por quê? E a resposta da criminologia crítica é a seguinte, por causa de um dado político-econômico das sociedades capitalistas. A criminologia crítica, portanto, como essa escola de pensamento criminológico que se consolida a partir da década de 80 nos Estados Unidos, é a criminologia da crítica ao capitalismo.
A criminologia que vai se valer das teorias sociais de autores como Karl Marx, de autores como Friedrich Engels, de autores como Foucault, de autores como Alessandro Barata, para dizer que o direito, que o sistema penal é um elemento de reprodução da desigualdade entre as classes dominante e dominada no capitalismo, e mais do que isso, um elemento, um instrumento de instrumentalização da opressão do capitalismo. Surge aqui em algum momento a ideia de que o criminoso é uma vítima da sociedade, mas isso nunca foi escrito exatamente pelos autores, mas já apareceu em prova, então toma cuidado com isso. Agora, eu queria chamar a tua atenção especificamente para esse último autor, Alessandro Barata, porque ele foi cobrado na última prova do delegado Ceará, prova Sebrasp, especificamente com relação a uma construção teórica dele, que é uma construção importante, sobre os processos de socialização e dessocialização. Ele diz o seguinte: o sistema penal não cumpre as suas funções declaradas. Ele não somente não ressocializa ninguém, como ele não consegue prevenir a, a ocorrência futura de novos crimes, como ele não protege bens jurídicos caros a toda a sociedade, ou seja, não somente ele não cumpre essas funções, como ele, na prática, desempenha funções negativas, quais sejam, ele faz as pessoas piores, ele faz as pessoas criminalizadas mais violentas, ele propicia o surgimento de carreiras criminosas, ou seja, o cara entra por um crime de pouca gravidade no sistema penal, ali ele se associa com organizações criminosas, com gente mais perigosa do que ele, e dali ele sai um criminoso formado. Sai dali um cara muito mais perigoso, muito mais violento do que ele entrou. E esses processos de socialização e dessocialização, Barata vai dizer sobre eles o seguinte: o sujeito vive em sociedade, então ele está plenamente acostumado com os valores da vida em sociedade. Aí ele é preso. Quando ele é preso, ele precisa desaprender os valores da vida em sociedade e aprender os valores da vida entre as grades, os valores da vida na prisão, que são valores da violência, valores da necessidade, da privação, valores da corrupção e etc. Aí quando ele aprende isso aí, passando a integrar uma carreira criminosa, em algum momento ele tem que sair da prisão. Aí ele volta para a sociedade em liberdade. Aí ele tem que desaprender esses valores do convívio na prisão e reaprender os valores sociais. Qual é a chance dessa porra dessa? Nenhuma. E Barata vai dizer que a falência do sistema penal no cumprimento das suas funções declaradas está, sobretudo, aqui. Então meus amigos, vejam, que aqui nós temos os três principais objetos de estudo da criminologia: crime, criminoso, controle social. Faltam a vítima. E o interesse pela vítima na criminologia tem basicamente três grandes momentos. Primeiro, um momento de protagonismo que corresponde aos modelos político-criminais da antiguidade, em que a vítima é dotada de uma alta, enfim, essa palavra mesmo, né, de um alto protagonismo para resolver seus próprios conflitos. A vítima tem vários mecanismos jurídicos, tanto em Grécia e Roma, de autocomposição para fazer ali a composição de seus próprios conflitos. Depois disso, um momento de esquecimento, de neutralização, de apagamento da vítima, que corresponde à Idade Média até o início da modernidade. Um momento no qual os estados absolutos, na Idade Média, concentram o poder punitivo no rei e, portanto, tiram da vítima a possibilidade dela dispor sobre os seus próprios conflitos. Aí a vítima para de ter esse protagonismo na autocomposição, e um momento de redescobrimento da vítima que vem a partir dos anos 1945, com o final da guerra, em que a vítima é novamente alçada ao centro dos sistemas jurídicos. E aí passam a surgir institutos de vítima dogmática, como a nossa Lei 9.099, que se preocupa não tanto com a punição do autor, mas com a reparação dos danos da vítima, que se preocupam com as consequências jurídico-dogmáticas do comportamento da vítima, que se preocupam com crimes de ação penal condicionada à manifestação da vítima, dentre outros. É o que a gente hoje tenta viver, né, com esse redescobrimento da vítima.
Além disso, também é muito comum que apareça nas provas um grupo de teorias que são teorias sobre o processo de vitimização. Elas também se dividem em primária, secundária e terciária. Vitimização primária é o sofrimento pela vítima concreta dos efeitos diretos do crime. Eu, Rodrigo, quero cometer um roubo contra o Pedro. Dou-lhe um soco na cara, arranco o celular da mão dele e saio correndo. Processo de vitimização primária, em que Pedro sofreu os efeitos diretos do meu delito. Disso, depois adverá um processo de vitimização secundária, ou revitimização, que é a ampliação da vitimização, agora pelo sistema de justiça criminal. Os exemplos mais famosos são os exemplos dos crimes sexuais. Uma mulher sofre um crime sexual, sofre um delito de estupro, ela vai à delegacia e a todo momento ela vai precisar reviver aquele drama. Ela vai ter que contar aquela história para o escrivão, depois vai ter que contar para o delegado, depois vai ter que fazer um exame super invasivo no IML, depois vai ter que depor em juízo, sabe? Essa profunda revitimização é para fazer frente a isso que o artigo 15A da Lei de Abuso de Autoridade criminaliza a violência institucional. A vitimização terciária, a seu turno, se refere a uma falta de acolhimento da vítima no seu seio social depois dela ter sofrido a vitimização primária, depois dela ter sofrido a vitimização secundária. Ela volta para o seu grupo social, geralmente os exemplos mais comuns são esses também dos crimes sexuais, e ainda é tida como, foi violentada porque a culpa é sua, essas coisas horríveis que a gente conhece. Eventualmente as provas têm trazido também um critério de vitimização quaternária que se refere ao medo difuso e coletivo potencializado pelos órgãos de mídia, pelas redes sociais, pela internet, pelos meios de comunicação, de ser vítima de um crime. Então, com isso, meu amigo, nós vimos tópico 1 do nosso edital inteiro, tópico 2, funções, tópico 2.1, criminologia e política criminal, os objetos de estudo todos, tópico 3, modelos teóricos da criminologia, 3.1, teorias sociológicas vimos. Sobra ainda vermos o tópico 3.2, prevenção da infração penal no Estado Democrático de Direito. Aqui o que você precisa saber é o seguinte: existem também três conceitos: prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Prevenção primária é a construção de políticas públicas voltadas às pessoas para que elas não cometam crimes, ou usando uma linguagem médica que é muito empregada de maneira analógica aqui, políticas públicas que evitam o aparecimento dos primeiros sintomas do delito. Políticas públicas de distribuição de renda, de educação, de trabalho, de emprego, de lazer e por aí vai. O conceito de prevenção é que costumam ser apontados como as melhores formas de prevenção de delitos. Depois disso vem a prevenção secundária, uma ação já localizada do Estado que pode ser penal ou não penal, em lugares ou em grupos específicos de pessoas nos quais já começam a aparecer os primeiros sintomas do delito. Por exemplo, ações da polícia militar numa determinada comunidade, que apresenta ali índices elevados de tráfico de drogas. Por exemplo, a melhoria, isso é uma ação, né, de prevenção secundária penal, com aparato penal do Estado, ou a melhora das condições de luz e iluminação elétrica do centro do Rio de Janeiro, lá naquele meu exemplo, uma prevenção secundária voltada a um lugar específico que não é necessariamente penal. E o conceito de prevenção terciária, além disso, é aí sim atrelado à efetiva imposição da pena. É prevenir novos crimes através da imposição da pena concreta, né? É a prevenção de reincidência, crendo que a execução da pena privativa de liberdade contra um determinado sujeito, ela impedirá que esse sujeito ou que outros que estão vendo aquele criminoso sendo punido pratiquem delitos. Com isso, meus amigos, nós chegamos ao
O último tópico do edital, que é o tópico 3.6, modelos de reação ao crime. Basicamente são dois os que você precisa saber. O modelo clássico, que é o modelo dissuasório, que a criminologia vai dizer, olha, o sistema penal tem que se preocupar com a retorção ao criminoso, e o modelo reparador ou conciliatório, em que o Estado tem que se preocupar com a vítima e com a reconciliação, com a reparação dos danos, como está hoje na nossa Lei 9.099. Algumas provas ainda trabalham com um terceiro modelo, que é o modelo ressocializador, que é um modelo que, como o próprio nome sugere, se preocupa com a ressocialização dos indivíduos. Com isso, queridos amigos, nós passamos em todo o edital de delegado de Polícia Federal do conteúdo programático de criminologia. Vou te dar aqui pontuais dicas para os teus últimos dias de prova, para você digitar coisinhas no Google que você precisará decorar. E aí a minha dica é, leva um papel, uma colinha pro lugar da prova e não vai colar no meio da prova, não, que tu sai dali preso, porra, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô dizendo. É para você ler antes de entrar no local de prova. Quando você estiver chegando no local de prova, tal, você tá no Uber, já tá andando a pé, ou o portão não abriu, você tá ali lendo teu material. Aí sim, quando entrou, você rasga lá fora, queima, guarda, tal. Primeira coisa que você vai digitar no Google, que é para decorar, não é para aprender, é para decorar. E se você decorar muito tempo antes da prova, você chega lá na hora e esquece. Cifras da criminologia. Cifra amarela, cifra verde, cifra dourada, cifra rosa, cifra vermelha, cifra negra. Digita isso. Segunda coisa, síndromes na criminologia. Síndrome de Estocolmo, síndrome de Jerusalém, síndrome de Londres, síndrome da mulher de Potifar, fenômeno de escotoma. Digita no Google, decora. Não adianta eu te dar aula disso, porque eu vou bagunçar a tua cabeça. É só para você digitar no Google, vem o primeiro recurso do resultado, você decora e marca X na prova. Simples assim. Depois, movimentos de política criminal. 1. Lei e ordem. Palavra-chave. Década de 90. Rudolph Giuliani, prefeito oportunista de Nova York. Nova York. Quarto, punir a maior quantidade possível de crimes, mesmo os crimes de pequeno potencial ofensivo, acreditando que com isso se conseguirá evitar a prática de crimes. Depois, direito penal do inimigo. Gunther Jacobs, década de ser professor de direito penal alemão. Década de 70. Deve haver um direito penal para o cidadão, que é aquele que só cometeu um crime uma vez, um crime de pouca gravidade, e um direito penal para o inimigo, que comete crimes de altíssima gravidade, terrorismos e outros, que perde o status de pessoa, e esse sujeito será agora submetido a todo tipo de penas sem garantia, sem nada. Isso também chama terceira velocidade do direito penal. Quarto, abolicionismo penal. São vários. Temos o de Luke Hulsmann, temos o de Niels Christie, temos o de Alessandro Barata, temos o de Thomas Mathiesen, temos o de Eugênio Raul Zaffaroni e outros. Rodrigo, você pode explicar o de cada um deles? Não, porque senão nós vamos ficar aqui pelo menos mais 2 horas só para eu falar de cada um deles. Rodrigo, como é que eu vou saber então como é que a Sebrasp cobra isso? Fazendo o que eu vou te sugerir agora. Pegue a prova de delegado de polícia do Ceará e faça as questões de criminologia. A Sebrasp cobrou ali uma inteira questão sobre esses autores, todos que eu mencionei. Uma questão sobre abolicionistas. E é uma questão na qual todas as alternativas estão corretas e cada uma das alternativas... Eu tive cuidado de ver isso para você. E cada uma das alternativas descreve, quase num parágrafo, uma questão bem grande. Letra A descreve o abolicionismo de Hulsmann. Letra B, o abolicionismo de Mathiesen. Letra C, o de Christie e outros. Pega, lê, você vai entender como é que a Sebrasp cobra cada um desses abolicionismos. Depois, último tópico, novas criminologias. Criminologia feminista. Não preciso nem te dizer qual é a palavra-chave, né? É a criminologia que estuda
como o sistema penal se relaciona mais fortemente com mulheres, seja criminalizando-as mais duramente em alguns fatos, seja não protegendo-as de serem vítimas de crimes. Criminologia racial, não preciso nem te dizer qual é a palavra-chave. Um modelo teórico subdividido da criminologia crítica que estudará como o sistema penal se projeta mais sobre pessoas negras do que sobre pessoas brancas, seja criminalizando-as mais gravemente, seletividade, seja não protegendo-as. Depois você vai digitar no Google criminologia cultural, depois você vai digitar no Google criminologia clínica, depois você vai digitar no Google criminologia queer, Q-U-E-R, e você vai decorar as palavras-chave desses 3 elementos. E isso tudo somado a essa nossa 1h30 de conversa vai fazer com que você não erre absolutamente nenhuma questão de criminologia da prova para delegado de Polícia Federal que você fará no dia, sei lá qual desse mês. 27, é isso? Se a minha memória não falha. É isso. Queridos amigos, foi um prazer enorme. Espero conseguir acertar pelo menos uma ou outra questão de prova. Volta para me contar. E não deixa de seguir a gente no @dedicaçãodelta no Instagram e no @prof. Rodrigo Barcelos, com 2 L's. A gente se vê na nossa próxima oportunidade. Um forte abraço, até lá.